O que foi a questão Coimbra? A questão Coimbra foi um debate intelectual ocorrido em Portugal entre 1865 e 1866. Esse movimento leva o nome da Universidade de Coimbra, em Portugal. Esse debate marcou a oposição entre escritores românticos, tendo seu principal ator desse movimento sendo o Antônio Feliciano de Castilho, professor da Universidade de Coimbra e um renomado romantista da época a qual se encontrava. E uma oposição entre escritores realistas, o qual se encaixa o estudante Antero de Quental. Mas qual é o contexto histórico da questão Coimbra? Portugal era comandado pelo rei Luís I. A Europa ela sofria tanto economicamente quanto socialmente por causa justamente dos primeiros passos da Revolução Industrial. Havia muita desigualdade social e grande contraste entre burguesia e proletariado. E artistas, escritores e intelectuais passaram a exprimir suas convicções políticas acerca da realidade do seu país. Agora nós temos as principais diferenças entre o romantismo e o realismo. No romantismo, existe uma linguagem subjetiva, uma idealização exacerbada, valorização dos sentimentos e principalmente o enaltecimento dos costumes burgueses. E como principais poetas românticos, nós temos Teófilo Braga e Antônio Feliciano de Castilho. Eu vou falar agora sobre o realismo e o naturalismo. O realismo foi uma escola literária que veio após o romantismo, na segunda metade do século XIX. Bom, o realismo tinha como ideia a reprodução da realidade e compromisso com a verdade, que era você reproduzir a realidade, o que era real, o que acontecia naquela época realmente, sem nenhuma ficção, sem nenhum drama ou exaltação, e compromisso com a verdade, de ser verdadeiramente o que acontecia, a realidade de tudo aquilo. Bom, o realismo, por ser uma escola que veio após o romantismo, tem total ideia contrária ao romantismo, em que nas suas ideias não tem exaltação, não tem nenhuma idealização de nenhuma imagem de ninguém, e sim a representação exata da figura humana e de toda a realidade que aquilo representa, trazendo também várias críticas à burguesia e à Igreja Católica. Uma outra característica do realismo é a linguagem com fácil entendimento, onde qualquer um que lê vai conseguir entender. Isso tem uma grande contradição porque hoje em dia a gente lê os livros, como o de Machado de Assis, e a gente não consegue entender muito bem o que está escrito. Mas é porque aquela linguagem do livro é do século XIX. Então é uma linguagem passada, uma linguagem antiga. Bom, agora falando um pouco sobre o naturalismo, vamos primeiro falar sobre o que ele é. O naturalismo não é uma segunda escola literária, e sim uma ramificação do realismo. Então, algumas das suas características vão ser iguais e bem parecidas com o realismo, mas ele tem algumas diferenças. Bom, a gente tinha a linguagem coloquial no naturalismo, que é a linguagem do dia a dia, algo que também já tinha no realismo. A observação da realidade e o retrato objetivo da sociedade, que é o quê? A representação da realidade, de como ela realmente é, e um retrato da sociedade, de como a sociedade era na época. Então é totalmente a mesma ideia do realismo aqui. O realismo, ele tinha três ideias filosóficas muito fortes, mas no naturalismo elas foram mais fortes ainda, que foi o evolucionismo, o cientificismo e o positivismo. A descrição de ambientes e personagens é uma característica principalmente do naturalismo, onde foi o que trouxe a diferença entre realismo e naturalismo, pois ele descreve o ambiente e os personagens de uma forma muito, mas muito bem, tipo, do natural daquilo, o animalesco de tudo, sabe? Tentando representar também a classe trabalhadora. Eles focavam mais na classe trabalhadora, também trazendo problemas humanos e sociais e doenças psicológicas e físicas, que representava doença, como peste negra, por exemplo, representava uma doença, uma epidemia
daquela forma bem natural, bem animalesca mesmo, de algo bem animal mesmo. As diferenças entre o romantismo e o realismo, especialmente no contexto da questão Coimbra, são bastante marcantes, e eu vou falar agora sobre algumas das principais características de cada um. Primeiramente, o romantismo, ele valoriza a individualidade e a subjetividade, que nada mais é do que a valorização dos sentimentos. E temas como amor, natureza, a liberdade e a busca por ideias são também bastante presentes. E a idealização da natureza como uma inspiração ou até mesmo um refúgio. Já a linguagem é frequentemente poética, com o uso de metáforas e simbolismos, e sua estrutura tende a ser mais flexível, permitindo uma maior liberdade criativa. Já os personagens românticos muitas vezes enfrentam dilemas internos, são movidos por paixões intensas e também há uma idealização do herói. Já o realismo foca na representação fiel da vida cotidiana, abordando questões sociais, econômicas e psicológicas. Os temas como a crítica social, as desigualdades e os conflitos da vida urbana são bastante comuns. A linguagem é mais direta e objetiva, buscando descrever a realidade de maneira clara, e as estruturas narrativas são mais rígidas e organizadas, refletindo uma abordagem científica. Já seus personagens são retratados de forma mais complexa, com características que refletem suas condições sociais e psicológicas. Seu foco está nas interações sociais e nas consequências das ações dos personagens e seus contextos. Portanto, podemos concluir que os defensores do romantismo viam a poesia como uma forma de expressar emoções profundas e ideais elevados, enquanto os realistas argumentavam que a literatura devia refletir a realidade social e os problemas do dia a dia. A seguir, nós temos alguns exemplos de alguns autores e seus textos. O primeiro é a João de Deus, de Ântero de Quental, e eu separei alguns trechos desse poema, que é onde vai buscar mais essa questão da personalidade do autor, que diz: é lei também, embora grão tormento, sempre buscar a claridade, e só ter como certa realidade, o que nos mostra claro o entendimento. Em tanta confusão, em tanto engano, o que há de alma escolher? Se crê, duvida, se procura, só acho desatino. E observando este poema, o autor ele busca muito pela verdade. Ele busca muito pela claridade. É como se a verdade ela fosse a luz que vai estar iluminando nessa escuridão, digamos assim, pela busca da claridade. E só vai ter como realidade aquilo que mostra o claro entendimento, ou seja, a razão. Ele mostra a razão como uma ferramenta, uma peça fundamental para o entendimento. E logo a seguir ele diz que em tanta confusão, em tanto engano, o que há de alma escolher? Se crê, duvida, se procura, só acha o desatino. Ele diz que se uma alma ela estiver confusa, estiver no engano, ela se crê, vai duvidar. E se ela procura, ela só vai achar o desatino. O desatino é a falta do tino, é a falta do juízo, é a falta da razão, digamos assim. Ou seja, ela só vai achar aquilo que é oposto à razão, que é a loucura, a falta de bom senso. No próximo slide, nós temos outro exemplo de um poema chamado O Sentimento do Ocidental, de José Joaquim Cesário Verde, mais conhecido como Cesário Verde. E ele diz assim em algum dos trechos: batem os carros de aluguer ao fundo, levando a via férrea os que se vão, felizes. Ocorre-me em revista exposições países, Madrid, Paris, Berlim, São Petersburgo, no mundo. E evoca então as crônicas navais. Mouros, baixéis, heróis, tudo ressuscitado. Luta Camões no sul, salvando um livro a nado. Singram soberbas naus que eu não verei jamais. Vem sacudindo as ancas opulentas. Seus troncos varonis recordam-me pilastras, e algumas a cabeça embalam na canastras. Os filhos que depois naufragam nas tormentas, descalças, nas descargas de carvão, desde manhã à noite, a bordo das fragatas, e apiam-se num bairro onde miam gatas, e o peixe podre gera os focos de infecção.
Em comparação a Antero de Quental, o poeta Cesário Verde, ele vem falar muito sobre o cotidiano e registra tudo que lhe é possível. Tanto é que a sua marca poética é a capacidade de transformar a realidade cotidiana em poesia, ou seja, ele nega a fantasia e tem a tendência ao devaneio romântico, que é mais a questão do realismo e as coisas que acontecem no cotidiano. Pode-se perceber no texto também em que ele cita muito algumas atitudes do pessoal da época, né? Como a industrialização, a modernização em Portugal, o surgimento do telégrafo e a reforma dos Correios, a substituição dos candeeiros pela iluminação a gás nos locais públicos. Ao longo do texto, ele diz que Lisboa anoitece, ou seja, ao anoitecer. Então, ele percebe essa transição, essa mudança das luzes, percebe a cidade se desligando, digamos assim. O que também diferencia do outro poema de Antero de Quental. Marcada pela questão Coimbra e pelas conferências democráticas do Cassino Lisbonense, a lírica portuguesa da geração, que ganhou força após 1870, propõe uma literatura racionalista, objetiva, voltada para a representação objetiva da realidade, e francamente antirromântica, rejeitando o sentimentalismo. Além do Antero de Quental, destaca-se no período a poética do olhar de Cesário Verde, que propõe uma poesia descritiva, essencialmente imagética.